Oi família, tô aqui de cara limpa e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o intercâmbio. Como vocês viram no vídeo anterior, estou prestes a embarcar para o meu intercâmbio no momento em que eu gravo esse vídeo. Mas no momento em que você assiste, eu já estou lá, já estou vivendo o intercâmbio. Então se você não me acompanha no Instagram, corre, porque lá eu tô postando em tempo real. Aqui tá um pouco atrasado, porque eu queria começar a postar sobre o intercâmbio depois que eu já estivesse lá, que eu já tivesse dado tudo certo, só por desencargo de consciência mesmo. Então me segue no Instagram para você ficar por dentro de tudo ao vivo. Enquanto isso, aqui no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o intercâmbio. E o tema de hoje vai ser para onde, para qual cidade eu vou e por que essa cidade, correto? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já siga, já curte esse vídeo, compartilha com um amigo que tá doido para fazer um intercâmbio, porque eu pretendo trazer, né, tudo que eu consegui sobre essa minha experiência aqui, lembrando que cada experiência é muito única, tá? Então vamos lá. Eu escolhi fazer o meu intercâmbio para Irlanda, para Dublin, para a capital mesmo. Não vou para cidade pequena, vou para a capital. Por quê? Eu sempre tive um sonho muito grande de conhecer Londres. Quando eu era mais nova, eu tinha vontade. Esse sonho do intercâmbio, como eu disse, ele vem desde a adolescência. Na adolescência eu queria fazer nos Estados Unidos, porque eu queria viver aquela vida americana das escolas, que o pessoal ia pro baile, aquela coisa toda. Sempre tive muita vontade. Como não rolou, Londres sempre foi a cidade que eu queria muito conhecer. Sempre quis conhecer a Inglaterra. Então eu sempre quis conhecer a cidade de Londres. Mas sempre foi um sonho, né? Tanto que na época que eu era adolescente, eu escrevia fanfic com minha prima Isabela. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai lembrar desse momento. A gente se reunia pra escrever pra imaginar uma fanfic, e eu escrevia a fanfic toda. E a fanfic era sobre One Direction se passava em Londres. Então sempre tive esse sonho muito grande de conhecer, né, Londres. Mas quando eu comecei a olhar sobre o intercâmbio, eu olhei Dublin, né, a Irlanda, olhei Londres, Malta. Não cheguei a olhar aquela outra que tem as aranhas grandes lá, ó, porque eu fiquei com medo das aranhas grandes, inclusive. E olhei os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, Canadá. Canadá eu não tinha muita vontade não, porque é um frio absurdo, né? Então não era um lugar que eu queria conhecer, né? Que eu queria ter essa experiência, não. E os Estados Unidos é mais complicado por conta do visto. E aí, pesquisando sobre o intercâmbio, eu descobri a Irlanda. Na verdade, eu já conheci a Irlanda, porque eu tinha mania. Agora vocês vão me julgar um pouco. Mas eu tinha costume de entrar no Tinder internacional. Quando eles lançaram aquele internacional, eu entrava no Tinder internacional. Pra quê? Pra eu conversar com as pessoas, porque eu já tinha testado aqueles aplicativos de conversar com nativos mesmo, pra você treinar o seu inglês. Só que eu não curti muito não tinha curtido muito não, porque o pessoal cobrava muita atenção e eu trabalhava o dia inteiro, então não tinha tempo pra poder ficar dando atenção pros outros o dia inteiro. Então eu não curti muito, a minha experiência com aplicativos pra conversar com nativos não foi boa. E aí eles lançaram um Tinder internacional e decidi que eu ia tentar conversar com as pessoas, né? Com os homens, no caso, no Tinder internacional. E eu acabei fazendo amizade com um cara da Irlanda. Fiz amizade mesmo, a gente ficou conversando, acho que uns 2 anos mais ou menos. A gente fez uma amizade bem bacana e a gente conversava só em inglês, ele só conversava em inglês. Então eu era obrigada a treinar o meu inglês. Então eu curtia muito. E a gente tinha uns gostos muito parecidos, então foi muito de boa a conversa. E aí, como ele era irlandês, né, a gente conversava muito sobre a Irlanda e tal, ele contava muito sobre a cultura de lá, como que era e tal, e eu comecei a gostar da Irlanda, do país em si, né, da ilha. E vi que tinha um quê de As Crônicas de Nárnia, e eu sou apaixonada com As Crônicas de Nárnia, então aquele verde, aquela natureza, aquela coisa magnífica, me encheu os olhos. E aí entrou como uma outra opção além de Londres e Malta. Malta eu não queria porque os intercâmbios que eu achei, não sei se tem mais, mas os que eu achei eram de no máximo 3 meses e eu queria um intercâmbio, um período maior para eu vivenciar mais o intercâmbio. Então eu acabei ficando entre Londres e a Irlanda. E aí eu descobri que Londres, pesquisando, eu descobri que Londres, o custo de vida em Londres é mais alto. Então eu preferi a Irlanda mesmo. Eu comecei a fazer, né, comecei a olhar sobre a cidade, olhar como que estava a realidade lá, acompanhava bastante vídeos, canais de pessoas aqui do YouTube
que estavam fazendo o intercâmbio também, estavam compartilhando o dia a dia deles de forma atualizada para eu saber como que estava a realidade. Tanto que foi nesses canais que eu descobri que estava tendo muita crise de acomodação, descobri a questão dos supermercados, quanto que era o custo de vida lá, sobre, enfim, N coisas eu fui descobrindo acompanhando os canais no YouTube, e aí eu juntei o útil ao agradável. E fora que a Europa me dá um poder de conhecer muitos outros países, né? Porque o custo de vida é alto? Mas o poder de compra também é. Então meio que equilibra. E aí a Irlanda veio por conta disso. Então quando eu fui fechar o meu intercâmbio, né, com a agência, eu fechei com a agência, e eu vou explicar sobre isso num outro vídeo. Quando eu fui fechar com eles, eu já tinha definido que eu queria a Irlanda. Então já fui direto no que eu queria, que era a Irlanda. E ponto, eles até chegaram a falar, né, que tinha outras opções em outros países também, mas eu já estava definida que eu queria a Irlanda e ponto. E aí foi isso. Você tem um interesse de fazer o intercâmbio também? Conta aqui pra gente se você já fez, né? Para qual cidade você tá indo? Qual foi a sua experiência, se você gostou? Compartilha aqui com a gente pra gente chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas que têm vontade de realizar esse sonho, tá? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.